E aí, animado e motivado? Olha, seja muito bem-vindo a este canal. É muito bom poder estar contigo aí. Este canal é dedicado a uma coisa muito importante, ao estudo da Bíblia. Justamente você que não consegue entender o que está escrito na Bíblia, nunca estudou a Bíblia, nunca sequer sentou para ler um texto da Bíblia, um versículo, não sabe nem por onde começar, esse canal é para você. Nós vamos começar bem do básico, bem tranquilo, para você começar a entender as Escrituras, começar a saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Antes de continuarmos, eu quero pedir um favor. Dê ali o seu like, faça sua inscrição, ative o sininho, por quê? Porque nós queremos compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Então, se você gostar, coloca ali o seu like, se não gostou também, coloca ali o seu dislike, não tem problema. Nós temos que divulgar a palavra de Deus. Esse é o meu propósito aqui neste canal, tá? Então eu conto contigo. Vamos junto? Vamos lá então. Preparado? Então a primeira pergunta, como é que surgiu o nome Bíblia? E aí? Os gregos, eles chamavam o papiro, que é na verdade aquela planta lá do Rio Nilo, de biblion. Com o passar do tempo, isso passou a ser chamado de livro. Aqui eu tenho um papiro original, papiro realmente de papiro, aquela planta do Nilo. Tem uns papiros por aí que existem, que na verdade são bem clarinhos. Aqueles são feitos de bananeira. Você acredita nisso? Caule de bananeira. Esse aqui não. Esse mais marronzinho aqui é feito de papiro mesmo. Então os gregos chamavam isso aqui de biblos. E com o passar do tempo, isso foi tendo a conotação de livros, certo? E por ter essa conotação de livros, um conjunto desses livros pequenos, né, chamado biblion, os livrinhos pequenos, biblion, o conjunto deles significa o nome Bíblia. Então Bíblia significa conjunto de livros. Por que conjunto de livros? Porque a Bíblia, se você observar e pegar a sua Bíblia agora aí na sua mão, você vai ver que ela tem 66 capítulos. Ah, mas a minha Bíblia tem uns livros a mais, tem 7 livros a mais. Calma, espera. Mais à frente nós vamos estudar a respeito desses outros 7 livros que também estão aí conectados na sua Bíblia, tá bom? Então veja, o conjunto desses livros recebe o nome de Bíblia, combinado? Então vamos lá. Esses 66 livros que foram escritos, eles na verdade tiveram 40 escritores. Esses 40 escritores receberam a chamada inspiração de Deus. E o que é isso, a inspiração de Deus? Literalmente ela significa sopro, teopneutos no grego. Deus, ele sopra a sua palavra, ele não dita a palavra. Algumas pessoas acreditam que Deus ditou a Bíblia, né? Olha, escreva assim, 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 assado. Mas por que eu acredito que ela não foi ditada? Porque, veja, são 40 escritores num período de 1500 anos. Alguns escritores eram reis, outros eram pastores, outros eram agricultores, outros eram estadistas. Então, eles tinham uma linguagem coloquial, eles tinham costume na época, eles tinham um direcionamento do livro que Deus pediu para eles escreverem. Então, por isso e dessa forma, eu não acredito que Deus ditou, mas Deus, ele literalmente soprou, inspirou o homem a escrever. Então o homem tinha aquela visão do todo e então ele começa a escrever a respeito daquilo que ele viu. Isso é fascinante. Veja, um período de 1500 anos, isso é um grande tempo. E o mais legal é o seguinte, a Bíblia, algumas pessoas até ao observarem a Bíblia falam, não, mas a Bíblia entra em contradição. Não, a Bíblia não entra em contradição. Quando você vê um texto bíblico que é diferente do outro, principalmente quando você pega as cartas de Paulo aos Romanos e Tiago, parece que eles entram em confronto. Você vai ver isso mais à frente, nós vamos estudar. Mas na verdade os livros apenas se complementam. Essa é a grande verdade. A Bíblia, uma coisa legal, ela não foi escrita na linguagem científica. Então se liga só, se ela não foi escrita na linguagem científica, significa que muitas coisas que você entende hoje aqui, do mundo moderno, etc e tal, não vai estar. Mas a Bíblia tem o quê? Um princípio. E esse princípio é para nortear a sua vida para a felicidade e para a salvação. Por exemplo, se você pega Josué capítulo 10, você pega ali e o verso 13, olha que legal. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Algumas pessoas podem pegar esse texto bíblico aqui e dizer, bom, a Bíblia, ela se enganou, ela está errada. Por quê? Hoje nós sabemos que é a terra que gira em torno do sol e não o sol em torno da terra. Tá certo. Só que veja só, a Bíblia foi escrita em uma linguagem chamada fenomenológica. O que é isso? Por exemplo, o sol nasceu, o poente do sol. O sol não nasce, é a terra que faz esse movimento, mas essa figura de linguagem que usamos é justamente isso, a linguagem para o homem entender. E a Bíblia foi escrita para mim e para você, para nós entendermos. Ah, meu amigo, mas eu pego a Bíblia aqui e abro e não consigo entender nada. Calma, a gente vai chegar lá. Então a primeira coisa, você vai pegar a Bíblia, você vai olhar no índice dela, você vai ver ali 66 livros. Esses 66 livros, como eu falei para você, foram escritos por 40 autores. Esses 40 autores tinham as demais variadas profissões e eles foram inspirados por Deus para escrever o que está aqui hoje,
que nós conhecemos como Bíblia. Uma coisa interessante para você saber, a Bíblia, por exemplo, nós temos 24.600 manuscritos, ou seja, aqueles originais escritos, né, no Novo Testamento guardados. E se não me falha a memória, estão todos no Vaticano, bem guardadinho. Para você ter uma ideia, isso mostra para nós a evidência da veracidade da Bíblia, de que aquilo que está escrito aqui está aqui realmente. Mas em alguns vídeos para frente nós vamos estudar a respeito das cavernas de Qumran. Muito legal. E vai ser um tema dedicado somente para isso. Você vai entender muitas coisas a respeito das evidências, das escrituras sagradas, a respeito da arqueologia também. Só para você ter uma ideia, por exemplo, Platão, ele tem 7 manuscritos. Heródoto tem 8. O livro chamado Ilíadas, de Homero, tem 263 manuscritos. A Bíblia tem 24.000. É muita coisa. Mais um detalhe. Quando você pegar a Bíblia, você vai ver algumas histórias muito legais aqui, algumas histórias de romance, outras poesias, outras histórias de amor, outras histórias de vingança, história de guerra. Não se esqueça de uma coisa, a Bíblia mostra aqui o ser humano da maneira que ele é, pecador ali, da maneira que ele é. Mostra como entrou o pecado no mundo, como vai sair o pecado no mundo. Então, aqui a Bíblia não tem o interesse de mostrar só as coisas boas do ser humano. Não, ela mostra aquelas coisas que eles erraram também. Por quê? Porque eu erro, você erra também. Então isso mostra para que quando eu olhar a Bíblia, eu vou me identificar com algum personagem e vou dizer, bom, se ele recebeu o perdão de Deus, eu também quero o perdão de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora veja, tá, como é que eu começo a estudar a Bíblia então? Então eu vou dar para você 5 passos. Mais para frente, em alguns vídeos, a gente vai mostrar para você como você vai compartilhar a Bíblia com outras pessoas. Combinado? Então o primeiro passo é oração. Se Deus é o autor da Bíblia, você deve então orar a Ele e pedir iluminação. Você deve orar a Ele e pedir a bênção do entendimento. E pedir a Ele, Senhor, me ajuda a entender o que está escrito aqui. Segunda coisa, seja humilde. A Bíblia não está ali justamente para você pegar e adaptar a Bíblia na sua vida. Ao contrário, é você que deve se adaptar aos seus ensinamentos. Ah, mas tem alguns ensinamentos que são antigos, são retrógrados. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Você tem que pegar o princípio da Bíblia. E nós vamos estudar a respeito disso também. Número 3. Estude o texto bíblico, mas leia também 2 textos abaixo para você conseguir entender o que está escrito ali no miolo. E muitas vezes você vai ter que tentar entender o que está escrito no livro todo também. Mas eu digo para você uma coisa. Vamos com calma, porque você vai conseguir entender o que está escrito aqui. Eu te garanto. A Bíblia, ela abre, ela te dá liberdade. E quando você entende a Bíblia, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, quando você pegar a Bíblia, vai ler ali, lembre-se, leia um texto acima, um texto abaixo daquilo que você está lendo. Beleza? Número 4. Faça perguntas ao texto. Como assim? Você está lendo o texto. Por exemplo, abri aqui em Salmo 68. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua força fogem os que o aborrecem. Uau, você leu isso aqui, como é que você vai entender? Comece a fazer perguntas no texto. O que esse salmo quer dizer? Quem escreveu esse salmo? Para que ele foi escrito? De que maneira eu posso aplicar esse salmo na minha vida? O que o autor quis dizer no contexto dele? O que esse texto quer dizer para nós hoje? O que ele significa para mim hoje? Tudo isso é importante você ter em mente. Quinto ponto, aplique a Bíblia à sua vida. Não tenha medo. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Coloque a palavra de Deus na sua vida. Comece a praticar o que Jesus ensinou, que as pessoas aqui da Bíblia, as histórias dela, comece a absorver isso. Por que isso daí é importante? Veja só, quando você vai pegar a Bíblia, por onde eu vou começar? Eu vou dar uma sugestão para você. Comece a estudar pelo Novo Testamento e vir as histórias de Jesus. Você pode intercalar com livros de Salmos, Provérbios, que é mais tranquilo para você entender. Provérbios, certo? E Salmos. E o Novo Testamento, para você entender as histórias e tal, então você vai fazendo a conexão. Começando pelo Novo Testamento, você vai entender muita coisa do Antigo Testamento. Olha que coisa bacana, porque, assim como Paulo escreveu, né, toda a escritura é inspirada por Deus, então o Novo Testamento tem como base também o Antigo. E diga-se de passagem, né, o primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento a ser escrito foi o livro de Marcos, 40 anos depois que Jesus subiu ao céu, foi escrito. E teve autores, inclusive, que só fez pesquisa, não conheceu Jesus. Olha, é incrível. Por isso eu digo para você que essa jornada vai ser incrível. Agora, preste atenção no que eu vou dizer agora para você. 3 razões do porquê estudar a Bíblia. Eu devo estudar a palavra de Deus. 3 razões. Primeiro, a Bíblia é um livro atual. Ah, mas como é atual se tem mais de 1500 anos? É justamente a sua essência. Ela é uma fonte, é uma torneira. Você vai na água, você vai na torneira, você sabe que ele tem água, mas por que você vai ali? Porque você tem sede. Então a Bíblia é um livro atual. Ah, professor, mas veja só, eu sou adolescente, não tô nem aí pra essa parada, eu quero uma outra vibe, entendeu? Baixa a Bíblia no teu celular.
Comece a ler a Bíblia no teu celular, no teu iPad, no teu computador. Hoje tem Bíblia para tudo quanto é lado. Eu mesmo tenho uma coleção de Bíblias aqui, interpretações diferentes, etc e tal, tudo para você estudar e tirar o melhor. Então, primeira coisa, a Bíblia é um livro atual. Não se esqueça disso. Segunda razão, a Bíblia é a revelação de Deus. Como assim a revelação de Deus? Veja, se ela é a revelação de Deus, eu digo para você, aprenda a respeito do que está escrito para você aqui. Aprenda o que a Bíblia está colocando para você. Ela é a revelação de Deus, justamente mostrando para você que o conhecimento, ele não ocupa espaço na mente de nenhum ser humano. Então, além de você conhecer a respeito de Deus, você vai ser uma pessoa mais culta também. Você vai ter agora duas formas de ver o mundo daqui para frente, que a Bíblia te revela muitas coisas por aí, tá certo? Terceira razão, a Bíblia fala de esperança, e a esperança é Jesus. Então, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, a palavra-chave é Jesus, que fala a respeito da salvação. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. E eu digo uma coisa para você, não sinta-se envergonhado por começar a estudar a Bíblia. Não tenha vergonha de estudar a Bíblia. Porque às vezes vem aquele camarada, aquele amigo, aquele brother, né? Ah, cara, você tá lendo a Bíblia? Ah, que azia. Que é isso? Tô estudando a Bíblia. Ih, cara, virou crente agora, irmão. Que é isso? Paz e amor. Para com isso. Digo uma coisa para você, pessoas que fazem menos que você, elas vão te criticar por qualquer coisa que você venha fazer na vida. Sempre é assim. Agora, as pessoas que fazem um pouquinho mais que você, elas vão te elogiar, elas vão te motivar a continuar no caminho certo. Entendeu? Então, continue, pegue a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento, livro de Salmos e Provérbios, ore a Deus, peça ajuda. Você vai ver como é bom estudar a Bíblia. Muitas coisas bacanas você vai descobrir aqui dentro. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto.